Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um Love the Problem, episódio praticamente especial aqui. A gente está gravando durante essa semana atípica na vida de todo mundo, uma semana acho que marcante para muita gente. E o assunto que a gente vai falar hoje é exatamente isso que está acontecendo no mundo, que é... Não vou falar de vírus, o que eu vou falar é de cisne negro e antifragilidade. São assuntos em alta. Hoje aqui no mundo, né? Nunca se falou tanto de antifragilidade, talvez, quanto agora. E para bater um papo sobre isso, e hoje vai ser muito num clima de papo mesmo, descontraído, eu trouxe aqui alguém que já bate papo comigo sobre isso há uns 4 anos, praticamente, né? Muito em privado, a gente nunca chegou a palestrar sobre isso, nem nada do tipo, mas em privado a gente sempre bateu muito papo sobre isso, sobre cisne negro e antifragilidade. Eu tô aqui com Avelar Leão. Fala, Avelar! E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui, e aí, uma oportunidade realmente única, né, Lula? Vai ser a primeira vez que a gente está em público falando sobre o assunto que a gente fala só o tempo todo. Então, obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar com vocês. Eu lembro que a gente conversava sobre isso, eu tentei caçar a data aqui de cabeça, né? E aí, cara, eu tava lembrando, a gente começou a falar sobre isso em 2016, que eu lembro que foi quando eu comprei o livro do Taleb, né, A Lógica do Cisne Negro, 2016, e naquela época a gente tava trabalhando muito, muito próximo, né, junto o tempo todo, não sei se você lembra disso, bons tempos, né? Bons tempos. E eu lendo, digerindo, e precisava de alguém pra trocar ideia, e conversando. Eu acho que eu lembro do dia que eu falei, não sei o que, de antifragilidade, tá sabendo? Eu sei, o que é esse negócio de antifragilidade? E aí a gente começou a trocar ideia e foi. Nossa, e não era uma ocasião tão boa. Você lembra que o nosso maior bate-papo sobre isso não foi uma ocasião tão legal? Eu não lembro qual foi. A gente tava saindo de São Paulo pro Rio de Janeiro, de carro. Nossa! Por uma situação muito trágica que nos ocorreu. Foi. Bem lembrado, bem lembrado. Grande bate-papo de quase 12 horas. 12 horas. Ida e volta pro Rio de Janeiro em um dia só, né? Um dia só. Vamos entrar no assunto aqui, porque a gente estava provavelmente tentando entender algum problema a ser resolvido naquela época, certo? Quando a gente estava conversando sobre isso. Dificilmente a gente bate papo sem um tema central ali para ser resolvido, que a gente geralmente considera talvez desperdício. E aí acho que a gente já pode começar com a pergunta-chave aqui do Love the Problem, que é: que problema que a gente está resolvendo com cisne negro e antifragilidade? Que problema cisne negro e antifragilidade vem resolver? É uma pergunta meio abstrata, né? Porque cisne negro e antifragilidade por si só não vai resolver, né? Mas talvez a teoria sobre isso vai resolver algum problema? Acho que sim, acho que a teoria acaba trazendo pro consciente, né, uma realidade, né, de fatos, né? Então acho que são 2 livros. Acho que é importante comentar, né, que o Cisne Negro e o Antifragilidade, né, são 2 livros do Taleb que vêm em tempos diferentes, né, primeiro o Cisne Negro, depois a Antifragilidade, e a gente estava até conversando um pouco antes, né, que o Cisne Negro é bem uma realidade que as pessoas precisam absorver, e a Antifragilidade você já forma como se absorve essa realidade, né. Então acho que o problema está muito correlato à ignorância das pessoas e achar que elas podem controlar tudo, né, que a gente, observando o passado, a gente consegue prever o futuro, e que para uma realidade isso é verdade, mas também pode levar a gente a uma certa cegueira, né? Então acho que o Cisne Negro abre novamente os nossos olhos e perceber que coisas vão acontecer totalmente fora do nosso controle ou fora da nossa expectativa, vamos dizer assim. E uma vez que a gente entende que esses eventos vão acontecer, o que a gente vai fazer para lidar com eles de uma forma mais positiva possível, né? Acho que tá totalmente temporal, né? Tá totalmente relacionado com a situação que a gente tá vivendo hoje. Pô, um belo resumo, porque você conseguiu resumir aqui 3 livros, né? A trilogia do Taleb, chamada Incerto, né? Que tem o Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, e tem também o Iludido pelo Acaso, que é Fooled by Randomness. E acho que você conseguiu resumir muito bem o problema que a gente vem tentando resolver, e se eu pudesse resumir, talvez, em uma frase só, ou em 2 ou 3 palavras, seria ignorância sobre a ignorância. É você não saber que você não sabe, ou você não assumir que você não sabe, né? Talvez seja esse o problema que a gente esteja resolvendo. Foi bem resumido ou não? Então, um resumo bem legal aí. A gente está tentando gerar um pouquinho de consciência, né, sobre a nossa ignorância. Um pouco de consciência sobre a nossa ignorância, e acho que o Cisne Negro talvez... E assim, eu comecei a ler Taleb, né? A gente tá falando aqui do Nicolás Nassim Taleb, que por sinal nunca vendeu tanto livro na vida, provavelmente. Taleb tá agora vendendo livro sem parar, tá aqui a gente fazendo
fazendo mais propaganda ainda. E talvez detalhar o que significa um cisne negro já ajude bastante a entender que tipo de ignorância, sobre qual tipo de ignorância que a gente está falando. E acho que a gente pode falar até por que se chama cisne negro, né? Aquela história de, me corrija se eu estiver errado, mas na Europa até então só existiam cisnes brancos, certo? E isso não era alguma coisa que as pessoas prestavam atenção. Cisnes eram brancos e ponto, em algum tempo. Então ninguém cogitava ter um cisne rosa, um cisne verde. Ninguém conversava sobre isso. A gente não precisa conversar sobre isso, porque todo mundo sabe que cor que é o cisne. É branco. A definição de cisne continha a cor branca, né? Era uma ave branca, dentre outras categorias, mas entre outros parâmetros, mas tinha isso, né? Então a definição de cisne era uma ave de pescoço longo e branco. Exatamente, ninguém precisava questionar isso, porque isso daí era um fato absoluto, até que os europeus começaram o processo de colonização, vem pra cá, vai pra lá, em outro continente, em algum momento alguém percebeu que existia um cisne que não era branco, um cisne que era negro. E isso meio que mudou. Um cisne negro ainda é um cisne? Essa é talvez uma pergunta, assim, porque as pessoas não estavam nem esperando que isso fosse possível, certo? E é muito legal esse exemplo que o Taleb decidiu nomear o livro com esse exemplo, porque é um exemplo muito trivial, né? Assim, o fato de aparecer um cisne negro, ele talvez não tenha um impacto tão relevante na sociedade como um todo, porém, ele mudou a categorização do termo cisne. Uma vez que esse evento aconteceu, foi o conhecimento de um cisne negro, você passou a ter que recategorizar toda a sua definição de cisne, para que ele não tivesse mais esse elemento branco, e para que a gente pudesse, de repente, assimilar que um cisne pode ser negro. De repente, a gente vai achar um rosa mais pra frente aí. Mas é legal que é um evento simples, mas ele tá bem dentro da categoria do cisne negro. Então, mais cedo você estava falando, Lula, que a definição do cisne negro em si, né, que é... Então, o Taleb, ele define através de 3 parâmetros principais um cisne negro, que é, ele tem pena, ele flutua na água, não, brincadeira, isso daí é um cisne normal. Não, ele coloca essa analogia do cisne negro aplicada à vida real como um evento que tem 3 atributos, que é tá fora das expectativas comuns, então ninguém imagina isso no dia a dia, então é um outlier, né, pra quem gosta muito de estatística, né, que é inclusive o caso do Taleb. Outlier é aquele que, eu tenho uma pessoa que mede 1,50, outra mede 1,60, outra mede 1,65, outra mede 1,55 e eu tenho uma que mede 2,15. Opa, esse 2,15 é um outlier, certo? Então, fora das expectativas comuns, mas eu não diria que essa diferença de altura de 1,65 para 2,15 chega a ser tão fora das expectativas quanto o cisne negro. Por quê? Tá dentro da expectativa comum alguém com 2,15 metros. Agora, se aparecer alguém com 4,50 metros, aí ferrou. Isso daí tá fora das expectativas comuns, certo? Então esse é o primeiro parâmetro. E até eu acho que tem um elemento a ser adicionado aí, que é, como a gente falou do cisne negro, né? Uma pessoa com 2,15 metros, ela é uma pessoa. Você não vai redefinir a categoria pessoa por causa disso. Exatamente. Agora, se aparecer uma pessoa com 4 metros, possivelmente a gente vai redefinir essa categoria. Vai dizer, olha, um ser humano, um bicho de altura indefinida, ou ser humano vai até 2 metros e tanto, depois disso nascem os gigantes. Esse é considerar a categoria, né? Exatamente. O segundo parâmetro que tem bastante a ver com isso é o que a gente chama de previsibilidade retrospectiva, que significa que depois que você conhece o fato, você consegue explicá-lo. Agora, antes de conhecer o fato, você nem pensava em explicar, porque você nem imaginava que o fato podia acontecer. Então, aplicando isso à analogia, né, do cisne negro, algum cientista fala, mas existe esse processo aqui biológico dentro do cisne que faz com que a pena possa crescer assim, dentro do DNA e tal. Então, o cientista hoje ele consegue explicar por que cisnes conseguem ter penas pretas. Mas antes de ver cisnes negros, eles nem pensavam em explicar a cor da pena dos cisnes, certo? Então, essa previsibilidade retroativa, né? Depois que acontece, você consegue ter uma explicação, mas antes de acontecer, você nem pensava em explicar, faz parte de um cisne negro. E aí entra o terceiro, e esse terceiro eu vou deixar para você falar porque conecta bastante com o resto do nosso assunto aqui, que é a antifragilidade, que é o impacto extremo. Então, só para recordar aqui, cisne negro, um evento fora das expectativas comuns, um outlier total, um evento com previsibilidade retrospectiva só, você não tem explicação antes do evento acontecer, você tem explicações só depois do evento acontecer, e é um evento de impacto
extremo, certo? O que mostra que talvez uma pessoa com 3,15 metros ali, 3,20 metros ou 4 metros, talvez não tenha tanto impacto assim no mundo. Então talvez não seja um cisne negro, dependendo da perspectiva que você tenha. Agora, se a gente começar a falar sobre impacto extremo, a gente consegue entrar talvez no assunto de antifragilidade, né? Que é o que a gente está conectando aqui, seguindo a lógica do Taleb. E aí já tem uma palavra que você trouxe que tem tudo a ver com esse conjunto de definições aqui, que é a perspectiva, né? A gente tem que sempre saber qual é a perspectiva que a gente está tratando, né? Então, talvez do gigante ser colocado numa sociedade que não está preparada para ele, né? Já tem uma série de elementos. Talvez para uma sociedade que reaja a isso como uma oportunidade, queira usar isso e de repente a gente vai usar o DNA desse gigante, isso pode sim ser um cisne negro, não, mas depende aí de uma perspectiva, né? Do que vai acontecer com esse elemento. Ah, foi um fato isolado que não trouxe grandes impactos. Então, ele não é um cisne negro, ele é só um outlier. Ele é só um elemento fora das expectativas. Talvez se a gente pegar o próprio exemplo do cisne negro, acho que pro mundo, pra sociedade em geral, do mundo daquela época, um cisne de uma cor negra não tenha tido impacto tão gigante. Agora, se você for pensar num pesquisador especializado em aves, talvez do tipo cisne, isso daí teve um impacto extremo em todo o trabalho dele, né? Alguém que estava fazendo uma tese de doutorado. Então, o impacto extremo, e talvez os outros dois fatores também, talvez dependam bastante da perspectiva que você tem. E essa sua perspectiva também influencia na abordagem que você vai ter frente a esse evento, né? Que pode ser uma abordagem, por exemplo, antifrágil. Então, que diabos é antifrágil, Velar? E aí vem o antifrágil, né? Então, o antifrágil é justamente essa reação. Uma vez que teve um cisne negro, né? Ou qualquer evento que ocorra, qualquer evento inesperado, como que você reage a ele, né? Então, vamos aqui, já que a gente já trouxe a definição do cisne negro, a definição do antifrágil, né? O antifrágil é o oposto ao frágil. Então, normalmente a gente pensa em robustez. Não, o oposto do frágil é o robusto. Mas, na verdade, o antifrágil, ele é um pouco diferente, porque frágil é aquilo que, quando está diante de uma situação inesperada, ele piora. O robusto é algo que, quando está diante de uma situação inesperada, ele a ignora, irrelevante para ela. E aí vem o antifrágil, né, que é o conceito oposto. O oposto a piorar é melhorar. Então, a fragilidade, o oposto da fragilidade não é a robustez, mas o oposto da fragilidade é a antifragilidade, que é, ao estar diante de uma situação inesperada, esta coisa se torna ainda melhor, se torna ainda mais forte, né? Dado que um cisne negro aparece e ele, porventura, pode ser apresentado como uma ameaça, isso se transforma em algo para melhorar ainda mais ou este indivíduo, ou essa estrutura, ou essa sociedade, essa organização, coisas do gênero. Então, o conceito de antifragilidade, ele vem com essa ideia de o oposto do frágil. É algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada. E aí melhorar não é só melhorar até o nível normal, né? Não é do tipo, aconteceu um evento ali, aconteceu o cisne negro, aconteceu alguma coisa inesperada, eu piorei e depois voltei ao normal. Isso seria resiliência, né? Resiliência é você conseguir voltar ao estado normal. A antifragilidade, ela vai além. Cara, eu fiquei melhor, muito melhor, por causa desse evento inesperado que acontece. Ou seja, eu tô esperando eventos inesperados, aí não rola, né? Porque se é esperado, não é inesperado. Aí começa a bugar a cabeça. Mas dado que aconteceu alguma coisa inesperada, eu reagi e fiquei ainda melhor e muito melhor do que eu era antes. É mais ou menos isso? A diferença entre resiliente e também antifrágil. E aí também conecta de volta com o cisne negro, né? E aí já indo mais pro final do livro, né? Quando ele fala que toda a abordagem de tentar esperar cisne negro, tentar se antever a cisne negro, isso é conceitualmente errado, porque o cisne negro, ele é inesperado. E aí ele fala que a única forma de você lidar com o cisne negro, na verdade, é se expor aos cisnes negros positivos, né? Aqueles que aparecem com uma condição inesperada também, mas também com impacto extremo, e se afeiçoar a eles, né, de forma positiva, porque os cisnes negros vão aparecer, né? Então, normalmente, quando a gente fala de situações inesperadas, a gente pensa no viés ruim da coisa, né? Então, eu não esperava que meu pneu fosse furar quando estou indo para viajar. Mas você não esperava que o combustível ia estar mais barato. Então, assim, existem situações inesperadas que elas são positivas. Ou que talvez a moça que parou para te ajudar porque furou o pneu é o amor da sua vida, né? O fato do pneu furar é inesperado. Tipo, é a pessoa com quem você vai casar e ter filhos. Então, furar o pneu nesse caso foi um negócio que te fez ainda melhor, né? Tornou sua vida ainda melhor. Não foi ruim, exatamente, né? Ainda melhor, exato. É praticamente irrelevante. Então tem tudo a ver essa ligação aí do cisne negro com a antifragilidade, né? Como é que a gente se expõe a eles, aí a gente, claro, fatalmente entra aqui num viés um pouco mais organizacional,
mas como que a gente se expõe a esses elementos, e isso nos torna ainda melhor do que nós éramos antes, né? Como é que isso nos leva para uma categoria de melhora também extrema, vamos dizer assim, né? Então são dois assuntos que têm tudo a ver, e é legal que quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, né, o Lula tava lendo o Cisne Negro, um pouco mais pra frente, pela conversa, eu me interessei em ler o Antifrágil, e até hoje a gente troca figurinhas dos livros dessa forma, né, Lula? Sobre os dois. Eu ainda não peguei o Fooled by Randomness, né? Nem eu. Como chama? Iludido pelo Acaso. Ainda não peguei ele pra ler. A gente precisa achar uma trinca aí, né, Avelar? Alguém que já tenha... Tem que achar uma terceira peça pegado aí. E gostado muito do Iludidos pelo Acaso. Mas o Taleb tem um padrão, né? O padrão do Taleb, que eu descubro sempre que eu vou trocando ideia com quem vai lendo outras obras dele, é que ele repete bastante história, né? Então, por exemplo, a história do Tony Gorducho, que tá na lógica do Cisne Negro, quando eu troco ideia com quem lê o Antifrágil, também tá lá a história do Tony Gorducho, e então você não perde tanto. O Incerto, ele é uma obra como um todo, mas a grande mágica pra mim da obra, assim, do Taleb, da teoria toda dele, é a aplicação, né? Então agora a gente tá no momento em que o Cisne Negro aconteceu, a gente consegue gravar esse podcast exatamente no momento, assim, em meses, né, ali, que um Cisne Negro aconteceu, a gente tá aprendendo a lidar, e a gente começa a analisar, e desde o começo, assim, eu já tô pensando, putz, o que é frágil, o que tá sendo robusto, o que é antifrágil, e olhando esse movimento do mundo, né, como que tá acontecendo. E um dos movimentos que eu tô vendo, Avelar, é, por exemplo, com restaurantes, né, restaurantes muito pequenininhos, que começaram agora, que estão começando o negócio, eles estão com medo de quebrar. Isso eu já vi anúncios, assim, eu sou vegano, né, então restaurantes veganos pequenos falando, apoia o negócio local, apoia o negócio pequeno, e isso eles estão falando porque eles sabem da fragilidade que o negócio deles tem, né, é um público, um nicho fiel que vai lá e que agora pode talvez começar a não ir tanto, e aí eles estão tentando se adaptar, né. Mas teve um pronunciamento também da secretária de Economia aqui em São Paulo, onde ela manifestou isso, né, olha gente, deem espaço para os negócios locais, os pequenos empreendedores. A gente, enquanto máquina estatal, está tentando ajudar, né? Enfim, a gente sabe que no final das contas quem segura a economia mesmo é o consumidor da economia. E achei bem legal a gente ter um pronunciamento ativo, né, do Estado no lugar como esse, porque dado um Cisne Negro como esse que a gente está vivendo agora, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas a gente está aqui na semana dos dias 13 a 18, a 20, né? 13 não, quando foi começar a semana? Corre, 16, né? 16. Tá perdido já. 16 a 20. Então vamos corrigir aqui, né? Gravando, né? E quem tá ouvindo começou a ouvir talvez a partir do dia 23 ali, em primeira mão, né? O podcast. Uma semana onde... De março de 2020, né? Pra deixar claro. De março de 2020. Então, 16 a 20 de março de 2020, onde começaram os incentivos, né? A fechamentos de serviços locais, as empresas a levarem as pessoas para home office ou trabalharem de casa ou as dispensarem, para tirar o trânsito, né, tirar o tráfego das pessoas da rua para evitar a contaminação por coronavírus. Então, se você está ouvindo esse podcast no futuro, espero que a gente esteja bem. Ficamos bem, deu tudo certo. Deu tudo certo. Por que deu tudo certo? Eu vou trazer aqui. A humanidade como um todo... Exatamente. Ela tem se mostrado bastante antifrágil. Isso. A nossa perspectiva não é local, né? Se você olhar para um comércio, tenta ajudar o comércio que é mais frágil, né? Tenta ajudar quem tem menos chance de sobreviver, dada essa variação que está acontecendo no mundo. Agora, a gente sabe que mesmo dentro do comércio tem aqueles comércios robustos, né? Aquelas grandes redes que têm capacidade de sobreviver a uma queda por mais tempo e sobreviver a uma queda mais funda, né? Ele consegue ir mais fundo. Então, um bom exemplo disso são, por exemplo, bancos, grandes bancos, que eles chegam a conseguir apoio, talvez, do Estado para não afundar, para não ir pro beleléu. Isso já torna eles um pouco mais robustos, né? Mas ainda não os torna necessariamente antifrágeis. E é interessante porque nesses tempos a gente tem visto algumas tentativas, talvez, de ter umas ações um pouco mais antifrágeis por parte de quem era até ontem somente robusto, né? Então eu já vi banco, por exemplo, fazendo propaganda em TV. Voltei a assistir TV, olha que interessante, hein? Isso é interessante, esse comportamento. Banco fazendo propaganda em TV, falando, eu vou ceder aí pra vocês 60 dias, vocês não precisam pagar as taxas, as tarifas aqui do banco, nada do banco, dou 60 dias aí pra vocês
vocês se recuperarem e quando vocês se recuperarem, vocês voltam. Qual que é a tentativa deles? É de melhorar o branding, né? Então o branding deles está ficando mais forte, do tipo, esse é o banco que me ajuda no momento de crise. Então eles estão tentando tirar proveito. E você falou aí da televisão, né? Também o exemplo que eu falei aqui, que eu tô voltando a assistir TV, também tem um pouco a ver com a TV se reerguendo nesse momento de crise, né? A TV se reerguendo no momento de crise, acho que é interessante também algumas estruturas que, mais uma vez, a gente tá falando ainda de robustez aqui, tá? Mas de elementos interessantes, né? O próprio YouTube, ele decidiu, né? É importante colocar de uma forma arbitrária, né? Porque foi uma unidade única, né? O próprio YouTube, eles decidiram que eles só vão vincular matérias sobre o assunto de veículos poderosos, né? E aí talvez a gente possa estar entrando aqui num outro livro do Taleb, que a gente não mencionou ainda aqui, que é o Arriscando a Própria Pele ou Skin in the Game. Por que o YouTube fez isso, né? Porque se ele continuar vinculando matérias de qualquer pessoa, ele pode estar vinculando fake news, isso não ajuda em nada para a nossa sociedade atual. Então o que ele procura? Ele procura veículos que tenham skin in the game. Procuram veículos que estejam arriscando a própria pele a noticiar aquilo, de forma a dividir com o veículo o risco de compartilhar aquela informação, e aí faz com que ambos os meios se preocupem em vincular apenas informações necessárias e importantes para a sociedade, né? Então aí chegamos aqui ao quarto livro do Taleb, é o podcast dos livros do Taleb. Pode ser, né? O título devia ser Taleb, aplicado, só que tem que ser aplicado, porque... Aplicado, vamos... Eu não quero só teoria, né? A gente só tá gravando essa semana, e é a primeira vez que a gente fala publicamente sobre isso, porque acho que é um momento em que as pessoas estão ouvindo essas palavras assim no ar, né? Estão ouvindo essas teorias no ar, e talvez não saibam como aplicar. Só que o que eu tô interessado muito é na parte prática da coisa, e não necessariamente com mídia ou YouTube, mas no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, e aí, tanto eu quanto a Avelar, a gente trabalha na K21, e acho que talvez a gente possa falar um pouco sobre como que a gente tem lidado com esse momento desconhecido, de alto impacto e com previsibilidade só retroativa, né? Previsibilidade retrospectiva. O que você tem visto de interessante acontecendo dentro da K21, Avelar, a respeito de tudo que tem acontecido assim nessas últimas semanas, né? Não especialmente só nessa. Então, acho legal, num viés bem prático, né? A gente, como todo organismo social, né, que envolve pessoas, a gente tem uma série de preocupações. A gente tem as preocupações, de fato, de saúde, de ordem da doença mesmo, né? Se as pessoas vão ficar doentes, não vão, se as pessoas vão se expor ou não. Tem essas preocupações. Também tem as de ordem psicológica, se as pessoas estão preocupadas, com o que elas estão preocupadas, enfim, eu tô abrindo dessa forma porque é interessante como a gente começou a se organizar para endereçar todos os pontos, assim como todas as empresas estão tentando se organizar também. A gente não é diferente de nenhuma outra empresa nesse ponto. Mas o grande ponto que aí, pegando que essa ideia de que a gente queria ser prático nesse podcast, é legal ver como o simples fato de conhecer esse conceito ajuda a gente a tangibilizar as ações que a gente vai fazer, as preocupações que a gente quer ter, enfim. E uma verdade que todos nós nos apropriamos aqui foi: a gente não quer ser frágil, todo mundo compartilha disso, mas a gente também está enxergando nesse cisne negro oportunidades de ser antifrágil, não só robusto, mas antifrágil. Então, de não só continuar fornecendo aquilo que é a sobrevivência da nossa instituição, né, dos nossos produtos, mas mais que isso, melhorar, né, os nossos produtos, né? Então, a gente é uma empresa 100% remota, vamos dizer assim, na maior parte do tempo dela, porque tem um escritório, né, que cuida das nossas operações, que ele não é remoto, ele fica no Rio de Janeiro. Não era até semana passada, né? Isso, agora não era, exato. Mas assim, a gente sempre trabalhou bem com o trabalho remoto, mas por N motivos era confortável para as pessoas irem para o escritório. Agora tá todo mundo remoto, agora se tornou 100% remoto. Inclusive, já vale um parênteses, né? Era sempre boa, é sempre boa, né? Porque o nosso escritório ainda continua lá, só que as pessoas estão trabalhando de casa. Mas é sempre boa a sensação de chegar lá em casa, assim, fica em Copacabana, né? Eu, por exemplo, moro em São Paulo, tem gente da K21 que mora em Recife, gente que mora em Lisboa, Madrid, sei lá, Flórida, mas é sempre boa a sensação de chegar lá no escritório e falar um oi pra quem tá lá, né? E quem não precisa tá lá também não tá, né? Então várias vezes, falar com fulano do escritório, ele tá de casa hoje. Então foi sempre uma opção, e eu acho que entra, Avelar, aqui uma mensagem interessante sobre lidar com essa situação, que é diferente
você tentar ter uma perspectiva um pouco mais antifrágil de ter uma perspectiva oportunista, né? Então tem gente, por exemplo, aí fazendo estoque de álcool gel para vender a preço maior. Isso daí não é antifragilidade, gente. Isso daí é oportunismo. São coisas diferentes. Isso daí é imoral, é antiético. O que a gente tá falando aqui é, se a gente da K21 tem como perspectiva melhorar pessoas e organizações, né? Através do que a gente chama de True Agile, melhorar a estratégia das empresas, das organizações, eu acho que não tem momento mais propício para a gente conseguir ajudar nessa melhoria. Porque muita empresa por aí, dado esse cisne negro, felizmente é robusta, mas vai ter uma queda de performance ali grande. Então é um momento muito bom para a gente fazer ainda melhor o nosso trabalho, começando por dentro de casa, que é zelando pela saúde de quem está dentro do contexto da K21. Então, por exemplo, a galera que estava no escritório, de um dia para o outro, foi para casa e, cara, tá rolando a operação bem em casa. Ou seja, a operação do nosso escritório lá em Copacabana, né, se mostrou robusta o suficiente para não quebrar. E aí acho que a gente já pode falar um pouco das estratégias. Para ignorar, né? Para ignorar essa situação inesperada da doença. Né? Exatamente. Então, isso é uma categoria, né? Um sinal de operação robusta, né? Um elemento de robustez. Isso não tornou a nossa operação melhor, mas a nossa operação basicamente não sentiu nenhum impacto com isso, essa operação do nosso escritório, né? E isso é legal pontuar, porque a gente nasceu, né? A natureza do trabalho remoto na K21, ele veio da ideia de competências, né? A gente quer, de fato, mudar organizações e pessoas por meio do True Agile, né? E essa competência, ela estava escassa quando a gente começou. Então, a K21 é uma empresa de 7 anos, né? Então, 7 aninhos, essa competência estava escassa. Então, a gente partiu do remoto para a gente capturar essas competências. Então, eu sou cearense, hoje moro em São Paulo, mas a K21 foi me capturar lá no Ceará com um escritório no Rio de Janeiro. O Lula é paulista, já tem outras pessoas, Paraná, Lisboa, Madrid, como o Lula falou, enfim, muita gente no Rio. Buenos Aires. Então, a nossa estrutura remota, ela veio como uma forma de robustez. Ela nasceu como uma forma de robustez, como uma forma de trazer a competência que a gente precisava para transformar as empresas e organizações. Porém, quando o nosso trabalho, o trabalho que a gente realiza com as empresas, ele é pouca parte remoto. Se você olhar o nosso portfólio hoje, uma parte dele é remoto, sim, temos um bom tempo aí de vivência de trabalho remoto, mas a maior parte do nosso trabalho, ele não é remoto. E isso não é uma limitação nossa, é uma limitação da sociedade que a gente atua, que não está acostumado com isso. Então, a presença, né, a pessoa tá ali, você falar no corredor, enfim, essa natureza de trabalho que tem muito a ver com o nosso tipo de trabalho, que é mudar a vida das pessoas, ainda funciona, as pessoas estão mais acostumadas com essa presença humanizada da coisa, presença, a palavra presença mesmo, a presença física da pessoa. Mas quando você tem um cisne negro como esse, ou seja, quando o seu pneu fura, quando você está indo para a praia, a gente consegue observar essas oportunidades e está vendo que também a pessoa que está vindo ajudar a gente a ajeitar o pneu, que no caso é a tecnologia remota, ela ajuda a gente a conseguir impactar ainda mais a vida de mais pessoas, de mais gente em todo o mundo. Então aí sim a gente começa a observar uma perspectiva antifrágil da situação, onde a gente está percebendo o cisne negro que veio e a gente está tentando se estruturar. Claro, nada disso era esperado, né? Ninguém esperava essa situação, mas dado o que a gente tem de expertise, dado o que a gente tem de estrutura, dado o que a gente tem a nossa de arcabouço, né, de tudo que a gente tem dentro da instituição foi construído por N outros motivos, agora se mostram como uma coisa positiva. Então, de fato, a pessoa que está vindo ajudar a gente a trocar o pneu é a pessoa das nossas vidas, né? Vamos casar e ter muitos filhos. Eu gostei muito dessa analogia porque essa semana aconteceu um evento, né? Assim, a gente tinha uma turma já agendada presencial, então ia ser o Garrido, acho que ele ia, sei lá, para Curitiba, dar uma aula em Curitiba para X pessoas, né? E aí, dado tudo isso, o pneu furou, né? O pneu furou. E eu acho que a gente conheceu o amor da nossa vida, que são aulas remotas, né? Por que eu tô falando que é o amor da nossa vida? Porque dado que não tinha como ser presencial por cuidados com a saúde da sociedade como um todo, a gente passou alguns dias experimentando opções remotas, né? Que a gente já conhecia por trabalhos que a gente tinha feito anteriormente, mas aplicando a um contexto dessa aula em específico. E cara, participou gente que não ia para Curitiba. Então, uma galera, sei lá, que estava em Portugal, em outro fuso horário, conseguiu participar da aula do Garrido e colaborar
com a aula. E agora essa fronteira que a gente tinha, essa barreira física que a gente tinha de deslocamento para participar de eventos como esse, ela caiu. Então talvez agora treinamentos remotos sejam um amor da nossa vida, né? Não sei, ainda é cedo para dizer se são o grande amor da nossa vida, mas dado que o pneu furou, cara, eu pelo menos sou apaixonado, assim. Essa última semana já passei apaixonado. E sendo bem prático, mais uma vez, a gente sabe trabalhar remoto, porque a gente precisa trabalhar remoto dentro da K21, então a gente sabe, a gente desenvolveu essa competência. E porque a gente sabe que precisa cada vez melhor em trabalho remoto, a gente acaba contratando pessoas que sabem trabalhar remoto, e aí pessoas que sabem mais do que a gente, com isso ensinam a gente, então torna a gente ainda mais preparado nesse assunto, mas nada disso foi pensado para uma situação como essa. Exatamente, organicamente, né? Organicamente uma coisa que a gente construiu com um propósito, né, ele acaba se tornando esse Cisne como uma grande oportunidade. E outra barreira como essa, saber trabalhar remoto, beleza. Outra barreira também que por outros motivos a gente venceu é a barreira do idioma, né? Então, a boa parte das pessoas que trabalham na K21 falam 2, 3, às vezes 4, 5 idiomas. Então, é esse tipo de coisa que as empresas têm que entender que agora veio uma nova oportunidade que ela pode ser usada. E talvez uma competência que ela estava dentro do teu quadro e ela era subdimensionada, ela se torna uma competência exponencial, uma coisa super importante para tua empresa. Então, assim, idioma é até fácil falar, porque idioma a gente sempre valorizou, né? A pessoa que fala 2, 3 idiomas, a gente sempre valorizou. Mas podem existir outros elementos. Aqui a gente está falando de trabalho remoto porque isso está em evidência com todo mundo, né? Mas a gente poderia estar falando da nossa estrutura líquida, né? A nossa forma como a gente constrói e desconstrói estruturas organizacionais para atender a necessidade. Mas eu tenho certeza que nas empresas de vocês existem vários elementos como esse, que eles não eram o ponto focal, ele não tinha um holofote em cima, mas que agora, como a situação mudou, como você está redefinindo a categoria, lembra quando a gente falou do cisne negro, né? A gente está redefinindo a categoria, aquilo ali passa a ser uma coisa super importante, uma coisa que pode trazer impactos super positivos para o teu trabalho. Então, ficar atento a esses pontos, observar o que está mudando e usar isso ao favor da tua organização que é o grande paradigma da antifragilidade. Né? Eu acho que um exemplo bom disso são as próprias ferramentas remotas, né? Antes, ter acesso a uma ferramenta remota X era um negócio que passava por segurança da informação e tudo mais e tal. Essa semana, os nossos clientes, principalmente, né, as empresas robustas aí no mundo, perceberam que isso daí é um ponto de alavancagem muito forte, que se você não mexer agora, talvez você tenha perdas muito grandes. E talvez se você mexer agora, nesse ponto, junto com outros pontos ao mesmo tempo, você consiga ter ganhos exponenciais e sair na frente até da concorrência. Um ponto importante que você falou, Avelar, nenhuma ação que a gente tenha tomado antes do Cisne Negro era por causa do Cisne Negro. Porque o Cisne Negro, ele não tem uma previsibilidade antecipada, certo? Então, se tiver alguém falando por aí, a gente trabalha remoto há 5, 6 anos, porque no momento desse a gente sabia da importância de trabalhar remoto, geralmente não é esse o motivo principal, certo? Pode ser um dos motivos. Não é o motivo, exato. Mas geralmente não é o motivo principal, porque uma das características do Cisne Negro é a imprevisibilidade. Ele ser um outlier, né? É fora do senso comum. Então, se você está se preparando para um Cisne Negro específico, talvez ele não seja um Cisne Negro. Ele nem é um Cisne Negro. Exatamente. Categoricamente falando. E aí entra um ponto que o Taleb fala bastante, que ele divide o mundo, né, em dois tipos, o mediocristão e o extremistão. E qual que é a diferença aqui? É que tudo que a gente fez pré-Cisne Negro não era necessariamente pro Cisne Negro, porque a gente vive no mediocristão, certo? A maioria das empresas, a grande maioria das empresas, a grande maioria das pessoas vive no mediocristão. Qual que é a ideia do mediocristão? A gente não tá muito longe da média. A gente tá sempre muito próximo da média, e qualquer coisa muito fora da média, pra gente é completamente espantoso, novo, e a gente não sabe muito bem como lidar. A gente não tá tão preparado pra isso dentro do mediocristão. Então, por exemplo, se você pegar a altura média das pessoas, né? Já comecei a citar esse exemplo aqui, é um exemplo que o Taleb usa que eu gosto bastante. Mas se você for crescendo de 10 em 10 centímetros, você começa em 1,55. 1,65. Tem um percentual grande das pessoas que medem até 1,65. Beleza, 1,75. Ainda tem um percentual grande. 1,85. Já começa a diminuir um pouco. 1,95.
tem pouca gente que mede 1,95. 2,05 metros, cara, são pouquíssimas gente que eu conheço que medem 2,05 metros. 2,15 metros, o Shaquille O'Neal e talvez o Avelino, né? Medem 2 metros. Brincadeira, o Avelino não mede 2,15 metros, mas já começa a ter muito, muito menos gente. 2,25 metros. Pô, aí acho que eu nunca vi ninguém com 2,25 metros. 2,35 metros acho que talvez seja impossível. Assim, então, isso é muito um cenário do mediocristão, certo? Então, por mais que a gente fale, eu trabalho no remoto, pô, beleza, rola. Eu e mais uma pessoa, rola. Podcast aqui a gente grava assim desde o primeiro episódio. Agora, o mundo inteiro trabalhando remoto ao mesmo tempo. Cara, desculpa, a gente mora no mediocristão. Isso é um cenário completamente novo para a nossa sociedade como um todo. Porque a gente não tá comprando esse risco o tempo todo. É um cenário tão novo que uma das coisas que a gente teve que fazer, aí perceba, já buscando robustez, foi quando a gente começou a migrar para os nossos serviços remotos, a gente contratou 3 ferramentas, porque a gente não sabia se as ferramentas iam suportar esse volume de pessoas nesse novo cenário remoto. Então, gente, vamos tentar logo, vamos garantir umas 3 aqui, que aí se uma cair a gente vai para outra, se cair a gente vai para outra, né? Isso é um cenário de robustez. A gente já entendeu que a gente quer operar e a gente vai tentar ter resiliência para operar, mesmo mudando ali a ferramenta em si, sem mudar muito o meio, né? Sem mudar muito o final, mudando só o meio. Agora é interessante você falar de ferramenta, porque quem tenta viver mais no extremistão são, por exemplo, algumas startups, né? Que elas começam ali pequenas, e eu acho que agora, com esse cisne negro, por exemplo, tem algumas startups que vão explodir. Assim, vão explodir de bom, né? Vão usar o cisne negro positivo ali de, cara, agora eu tô tendo mais acesso do que nunca, né? Então, alguma dessas ferramentas que a gente tá usando, experimentando, talvez tinha um número de acessos ali básico, que pagava as contas, e agora, cara, explodiu. Vai ter um número de acesso gigante, porque o mundo inteiro tá remoto. E startup, geralmente, vive muito perto ali da morte, né? Vive muito perto de, cara, será que eu vou sobreviver amanhã? Mas também vive muito perto do, será que eu vou estourar amanhã? E acho que essa pra mim é a principal diferença entre, não pra mim, né, mas pro Taleb até, talvez a principal diferença entre o mediocristão e o extremistão, que é no extremistão, as suas perdas, elas são limitadas. Se você tem uma startup que está começando aqui, o máximo que você pode perder é talvez quebrar e ficar com um pouco de dívida, certo? Você não vai muito além, você não vai ficar com 2 bilhões de dívida. Então, as suas perdas, elas são limitadas, mas os seus ganhos, eles são ilimitados. Então, se der certo, se rolar, cara, a gente vai ficar talvez bilionário, entendeu? Num cenário de startup. E isso é bem característica do extremistão. Então eles estão meio que caçando cisnes negros ali. Se em algum momento acontecer algum cisne negro, cara, talvez esse possa ser o momento da gente explodir. Ou possa ser o momento da gente quebrar. Mas se eu quebrar, eu não tô perdendo trilhões. Eu não tô afetando a economia mundial. Eu tô afetando no máximo a minha economiazinha ali local da minha startup. Já no mediocristão, a gente tem ganhos limitados. Então dificilmente você vai estourar de um dia para o outro. Então, dado esses cisnes negros, empresas mais robustas, que vivem ali, na média, crescendo aos poucos, um passo depois do outro, dificilmente elas vão ter ganhos exorbitantes durante essa crise. Mas as perdas, elas são ilimitadas. Então, aí que entra o mediocristão, certo? Ganhos limitados e perdas ilimitadas. Então, uma empresa gigante que quebra, ela pode colapsar a economia de um país, ela pode colapsar a economia mundial, e isso é muito uma característica do mediocristão. O que eu tô querendo dizer aqui? A maioria das empresas, e a maioria das pessoas também, opera no mediocristão. Tem problema eu operar no mediocristão? Não, mas entenda o seu contexto. O grande ponto aqui é entender em qual contexto você tá. Você tá ficando cada vez mais fechado dentro do mediocristão, ou você tá começando a dar uns passos rumo a tentar chegar um pouco mais perto do extremistão, sabe? Não é preto ou branco, né? É uma fronteira talvez um pouco cinzenta entre os dois, e você tem que entender aonde você está posicionado. O que talvez explique bastante do porquê a natureza do nosso trabalho, ainda está no mediocristão, mas porque a natureza do nosso trabalho é tão importante num momento como esse, né? Porque a gente já começa a linkar essa ideia de assumir a ignorância, assumir que fatos desconhecidos podem acontecer, com a própria maneira que a agilidade
lida com o mundo, né? Com a complexidade do mundo. Dentro da própria gestão de produto, né, Avelar? Como que você consegue conectar, por exemplo, a gestão de produtos feitas de uma forma tradicional ou ágil com os cenários de cisnes negros e antifragilidade e robustez? Como que você vê tudo isso, Avelar? Acho que a gente pode pegar aqueles exemplos bem piegas para começar, mas que ajudam a gente a tangibilizar e descer para casos bem cotidianos, né? Mas você pegar blockbusters e Netflix, caso bem piegas, mas que explica bem, né? Então, o mesmo blockbusters e o mesmo Netflix viram um cisne negro vindo. Um deles tentou ignorá-lo e o outro tentou se apropriar dele ao máximo possível, né? Qual era esse cisne negro? Era o streaming. Então, o Blockbuster olhou e disse, não, isso aí vai ser maior do que isso. E talvez alguns de vocês... Somos robustos o suficiente, né? Somos robustos o suficiente, exato. Talvez alguns de vocês nem saibam o que é Blockbusters hoje em dia. Já o Netflix olhou e disse, por que a gente está entregando DVD de bicicleta? A gente pode entregar via streaming, e é isso. Então, vamos se afeiçoar, vamos se apegar a isso ao máximo possível. Então, uma vez que apareceu o Cisne Negro e o Netflix observou isso, eu vou me apegar a ele, né? Eu não vou tentar ser robusto, eu não vou tentar usar o streaming para vender a minha entrega de DVD de bicicleta. Muito pelo contrário, eu vou mudar totalmente a minha estrutura interna, mudar totalmente as minhas zonas de investimento, meus tipos de produto, e vou me apegar a isso de toda forma. E acho que um dos pontos, quando a gente fala do médio cristão e do extremistão, é a fatia de mercado, né? Então, o exemplo está no livro, né? Um cantor de ópera antes do megafone, né? E um artista hoje depois do megafone, vamos dizer assim, né? A quantidade de pessoas, a audiência que um artista grande hoje tem, ele é gigantesca comparada com a audiência de um cantor de ópera ali naquele público, né? Então, quando ele olhou o disco, ali foi um susto. Ele vai dizer, pô, eu tenho que me tornar robusto aqui. E os artistas que tentaram se tornar robustos com isso, eles fraquejaram para a realidade que a gente tem hoje, aí sai do disco, né? Vai para CD, vai para serviços de assinatura, né? Pra gente ouvir músicas, enfim. E os artistas que entenderam isso, entenderam esse cisne negro e se afeiçoaram a ele, se apegaram a ele, hoje tem gigantescas carreiras com show em todo o mundo, com plateias enormes, enfim. Então, a exponencialidade disso, né? Quando você se apega a esse cisne negro, é importante, né? Na verdade, o grande ponto da antifragilidade. Então, no dia a dia, acho que a gente podia voltar aqui pro básico do básico do básico, ou não básico do básico, mas o profundo do profundo do profundo aqui do Scrum. Quando você pega ali o modelo SESI, né? Quando ele é a essência do Scrum, né? Isso é muito legal. Modelo o quê? Modelo o quê? Modelo SECI, né? Que é a ideia de que existem coisas que a gente não sabe e a gente tem que ficar se alternando em espaços de entender o que a gente não sabe, tangibilizar esse conhecimento, construir alguma coisa, né? Então, o modelo, ele desenha, né, o conhecimento entre tácito e explícito, né? E ele vai fazendo mudanças, né? Então, você tá no tácito, vai pro explícito, do explícito pro explícito, do explícito pro explícito de novo, do explícito pro tácito, né? Que eu acho que você tem um exemplo legal aí pra explicar, Lula. Sei lá, meu cliente não tá querendo muito bem isso que a gente tá planejando fazer, certo? Então, eu tô muito no achismo, eu tô muito no coisas no ar, sentindo. O que você tá fazendo nesse momento é entendendo. E aí, esse entender, eu acho que tem muito a ver com a fase do discovery, né? Você tá ali no começo descobrindo, mas o discovery já leva direto você pra explicitar o que você tá vendo. E aí, acho que essa parte de explicitar, né? De externalizar, vem muito na parte de conversar sobre o que você está vendo. Conversar, definir talvez políticas, talvez começar a moldar o que você está vendo tacitamente de uma forma um pouco mais explícita. A partir do momento que você conseguiu explicitar isso, você passa a aplicar e ver se isso tem resultado ou não. Então, vou pegar aqui, ó. Eu senti que meus clientes estavam precisando de alguma solução que não envolvesse computador, que envolvesse só o celular na minha aplicação. Eu senti só, ouvi uns feedbacks aqui e ali. A partir desse momento que eu senti, eu comecei a conversar sobre isso, levei para o explícito, né, através de conversas, através de talvez alguns protótipos, alguma coisa assim. Comecei a aplicar, ou seja, eu desenvolvi e botei na mão do meu cliente, aplicando de fato, até o ponto que eu consegui internalizar isso e entender, assim, dentro da equipe que desenvolve esse produto, dentro de quem está envolvido no desenvolvimento desse produto, entender que o nosso foco é mobile, o nosso foco é celular
celular, o nosso foco são dispositivos móveis, e isso está internalizado a ponto de eu nem precisar mais discutir isso. Então, é explicitamente tácito, né? Ó, ficou bonito, hein? Explicitamente tácito. Então, eu não preciso nem deixar isso claro, porque já faz parte do nosso dia a dia. Isso. Aí, pra gente conectar essa analogia que o Lula usou, o modelo fala de socialização, externalização, combinação e internalização, né? Então, esse primeiro momento aí do discover, enfim, é aquela coisa que você meio que não tá entendendo que você tá ali socializando, e aí você vai externalizar isso. Então, aquilo que tá na sua cabeça, aquele seu entendimento, você vai tentar externalizar isso. A parte de aplicação é a combinação. Então, você vai pegar aquilo que tá sendo externalizado em vários lugares, vai combinar eles em alguma coisa, até que aquilo vai ser internalizado pelas pessoas, internalização, que é essa frase aí de Lula 2020 aí, né? Explicitamente tácito, né? Exatamente. E a gente passou por esse ciclo, assim, e na agilidade a gente prevê ciclos curtos, né? Tanto quanto possível. Então eu consigo enxergar esse ciclo acontecendo, por exemplo, dentro da própria K21, essa semana, várias vezes com N aspectos, assim. Então coisas que no começo da semana eram muito tácitas pra gente, agora no final da semana a gente já tá tentando internalizar, assim, já tá virando um pouco do status quo, sabe? E a gente tenta passar por esse ciclo frequentemente. Por quê? E aí que eu acho que conecta finalmente, de novo, muito forte com cisnes negros, antifragilidade, robustez. Porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente não sabe. A gente sabe que a nossa ignorância ainda é muito maior do que o nosso conhecimento. E acho que é nesse ponto que o Taleb bate muitas e muitas vezes. Aquela certeza que a gente tinha em um mundo que era muito, muito, muito pautado no mediocristão, dentro da agilidade a gente já começa a desprezar um pouco mais essas certezas e entender as incertezas, né? Não à toa a trilogia se chama Incerto. Então tem uma analogia, na verdade, que o Taleb usa na lógica do cisne negro, que ferrou um pouco minha vida, porque eu sempre gostei de comprar livro, né? Comprar livro e ler. Agora, os livros que eu comprava, não necessariamente eu lia no momento que eles chegavam, né? Então eu tenho ainda livros na minha prateleira que estão embalados ainda no saquinho ali e tal. E isso sempre me doeu muito. E aí o Taleb traz um exemplo da biblioteca de Umberto Eco. Umberto Eco foi um grande professor, um grande pensador. E aí um dos alunos dele entrou na biblioteca dele, que era gigante, uma biblioteca imensa, e falou: "Nossa, professor, você é muito sábio. Você já leu todos esses livros?" E ele falou: "Não, porque a sabedoria não está nos livros que você leu. A sabedoria está no que você ainda não leu." E isso me ferrou. Por quê? Isso foi um incentivo a eu comprar mais livros. Porque eu sei que o grande ponto de alavancagem não está na minha sabedoria limitada. A minha sabedoria é limitada. Mas o ponto de alavancagem está na minha ignorância ilimitada. Cara, é infinito o número de coisas no mundo que eu não sei. E o que eu tô prosperando cada vez mais não é pra ressaltar o que eu sei. O que eu tô prosperando cada vez mais é pra trazer pra perto, trazer pra dentro o que eu não sei e explicitar. E eu conseguir aplicar e buscar mais o que eu não sei. E é isso que a gente faz dentro dos nossos clientes para conseguir melhorar as pessoas e as organizações, né, no dia a dia de forma prática. O que a gente ainda não sabe sobre o nosso mercado? O que a gente ainda não sabe sobre o nosso público? O que a gente não sabe sobre a nossa estratégia, sobre o nosso produto? A gente tem que começar a pautar as nossas decisões nisso que a gente não sabe, ao invés de modelos prescritivos ou análises históricas que talvez não se apliquem a cisnes negros que aconteçam no futuro. Então, se você tiver, durante esse cisne negro, mantendo o plano que você fez há 3 anos atrás, toma cuidado. Eu espero que esse plano seja robusto o suficiente, eu espero, mas você não está perseguindo a antifragilidade, que é como que eu consigo adaptar, né? E a adaptação está no nosso core ali, como que eu consigo adaptar para fazer com que esse plano seja ainda melhor agora que eu descobri coisas novas que não tinha como eu descobrir no passado, porque cisnes negros não são previsíveis. Só de forma retrospectiva, né? Eu entendo. Quando eu li o Antifrágil, eu lembro que eu fiquei com esse incômodo. Acho que qualquer um que lê o livro vai ter isso também. Qualquer um dos livros da trilogia. Tá, mas o que eu faço agora? Fica aquela sensação de, beleza, uma bomba vai explodir, aí eu não posso nem me preparar para ela porque não tem jeito. E na verdade tem sim, né? E o Scrum, ele lida muito fortemente com isso, com essa questão da adaptação, bem como toda a agilidade, né? Que é a ideia de você fazer esses ciclos curtos e absorver cada aprendizado, né? As pessoas pensam que o Scrum é um método para desenvolver produtos. Na verdade, desenvolver produtos é a consequência, né? Scrum é um método para aprender. Você aprende sobre o seu produto, aprende sobre o seu mercado, aprende sobre os seus clientes. E porque você sabe sobre o seu produto, sabe sobre o seu mercado, sabe sobre o seu cliente, você entrega coisas melhores para o seu cliente. Mas o Scrum, ele é uma ferramenta para você aprender.
entender toda a agilidade, ela encapsula muito fortemente que olha, não sei o que está por vir, mas uma vez que eu sei uma pequena parte disso, eu vou tentar tangibilizar isso em algo produtivo para uma sociedade, entregar de volta, esperar a sociedade reagir a isso e continuar nisso infinitamente, né? Então não é sobre pegar tudo que você não sabe, tentar aprender tudo ao mesmo tempo. É daquilo que você não sabe, qual parte você vai tentar tangibilizar em algo que vai te levar a aprender ainda mais sobre aquele cenário que você está inserido, né? Então aí vai Kanban, Scrum, XP, todo esse pessoal, eles têm esse mesmo propósito, né? Então o XP, de uma forma bem técnica, busca muito a simplicidade, né? Não faça uma engenharia para um problema que você ainda não tem. Faça a engenharia mais simples que você tiver agora, porque quando vier um problema, é mais fácil você adaptar essa engenharia simples a uma engenharia sofisticada ou complexa do que o contrário. Não resolva o problema que você ainda não tem, né? Mantenha isso estupidamente simples, né? O famoso KISS. No Kanban me lembra bastante isso que você está falando, Avelar, me lembra bastante da perspectiva de fluxo, né? Muito inspirado aqui no que eu conheço do método Kanban. E sempre que eu falo de método Kanban, é importante deixar claro que eu não estou falando simplesmente do quadro Kanban, tá? Eu estou falando de um método muito maior que isso. Em breve, talvez teremos um episódio sobre isso, já estou planejando aqui. Vou pedir ajuda da audiência para melhorar ainda mais esse primeiro episódio sobre Kanban. Mas me lembra muito essa perspectiva de fluxo. E um negócio que eu tenho tentado internalizar cada vez mais sobre fluxo é essa parte do aprendizado, né? O fluxo não é a passagem necessariamente de bastão de um departamento para o outro. Não é esse o seu fluxo, não é o que está no Business Process Model lá, guardado dentro de um arquivo. O seu fluxo é basicamente o aprendizado ao longo do tempo, os principais marcos do seu aprendizado ao longo do tempo. Então, lá no seu upstream, lá no seu comecinho, você conhecia quase nada sobre o que você está investigando, porque está muito tácito ainda. E ao longo do fluxo, você vai explicitando até você conseguir internalizar. Então, esse modelo, né, do Nonaka e do Takeuchi, que deu origem ao Scrum, casa muito bem com essa perspectiva de fluxo e fazer isso rápido, né? Reduzir lead time, talvez, para você conseguir aprender coisas novas frequentemente e reduzir tamanho de lote, né? Pegar coisas menores para você aprender sobre coisas menores ao invés de aprender sobre tudo ao mesmo tempo. Então, mas casa muito com a ideia de cisne negro, de antifragilidade e talvez da perspectiva não só local, né? Acho que quem está ouvindo percebe que a gente não está colocando um método ou outro, porque eu não quero tratar Scrum ou Kanban como métodos de trabalho de equipe. Scrum ou Kanban, ou agilidade como um todo, é um posicionamento muito mais estratégico. O que a gente está falando aqui é como lidar com o mercado, como lidar com as variações que o mercado traz. O que a gente está trazendo aqui é como lidar com risco. É uma gestão de riscos, é como lidar com a variabilidade que o mercado sempre vai ter. E se você aplicar numa perspectiva local, uma perspectiva muito pequena, uma perspectiva time, exclusivamente, você pode ser o peru de Natal. E aí entra uma parte que eu gosto muito do livro, que é não seja o peru de Natal, né? Isso daí me faz pensar o tempo todo. A analogia do peru de Natal, que o peru de Natal, ele vive... Agora que eu pensei, né? Eu sou vegano, não devia gostar muito dessa analogia, mas eu vou mandar aqui, ó. O peru de Natal, ele vive uma vida ali no mediocristão total, né? Então, dia após dia, ele tem ração, ele tem água, ele tem talvez um espacinho ali para ele caminhar. Alguns não, né? Fica aí o protesto já contra os peruzeiros aí, quem cria perus. Mas ele tem uma vida ali na média, né? E tá feliz com isso. E tá tranquilão. Tá vivendo, né? E aí vai chegando a época, né? A famigerada época de Natal. Se coloca na perspectiva do peru. Na perspectiva do peru, o que acontece? Vem mais comida. Ele tá engordando, é verdade, né? Você não quer que o peru se canse, então ele vai ter uma vida ainda mais confortável, porque você quer a carne, né, do peru, você quer que ela seja uma carne saborosa, enfim. Então a gente sabe que o sabor tem muito a ver com a gordura, enfim, etc. Então se você passar na perspectiva do peru, a tua vida tá indo de vento em polpa. As coisas estão melhorando. Tu tá tendo mais comida, tá tendo menos estresse, tá sendo mais bem tratado, tá tudo melhorando até o belo dia que chega a véspera de Natal e aí deixa eu colocar de um jeito bem bonito aqui, ó, o sádico do açougueiro, né? Aquele assassino. Lembrando que o veganismo aí vai crescer no mundo ainda. O açougueiro, ele vai lá e degola o peru, né? Ele assassina o peru, ele mata o peru. E o que tava ficando cada vez melhor tem perdas infinitas ali, que é a própria morte, e isso é muito uma visão local, né? O ponto que a gente quer ressaltar aqui é a visão local. Se você olhar para agilidade, ou se você olhar para o seu negócio, ou se você olhar para o seu mercado com uma visão estritamente local,
ou para sua própria vida, você está sendo peru de Natal. Dá para a gente puxar muito de pensamento sistêmico aqui, redes e conexão entre os fatos, mas o ponto aqui é olhar de uma perspectiva mais ampla, o cenário te faz não ser o peru de Natal. Então, se você olhar só para o negócio da sua empresa, você pode estar ferrado. É melhor você olhar para o que está acontecendo com o seu país. É melhor você olhar para o que está acontecendo com o mundo. E como você, na sua empresa, está se posicionando frente ao mundo. Porque se o Peru, por algum milagre divino, conseguisse entender que ele está dentro de uma granja, ele ia começar a mudar a estratégia dele, talvez para fugir da granja e virar, sei lá, o peru salvador, sabe? O peru que vai salvar todos os perus do mundo. Mas, infelizmente, ele vive no meio cristão e não tem muito como sair disso. Mas o próprio açougueiro, ele corre risco de ficar numa perspectiva local ali, sem entender o que está acontecendo na cidade dele, sem entender o que está acontecendo no país dele, no mundo dele. Quanto mais local for a sua perspectiva, mais dentro do meio cristão você vai estar e mais você vai ser frágil frente a cisnes negros, né? Mas quando acontecer o cisne negro, você pode simplesmente quebrar e não conseguir voltar, né? Morrer e não conseguir voltar. E isso conecta bastante, voltando aqui do Peru para o exemplo que a gente estava falando a nível time, se você aplicar conceitos de antifragilidade em um time, ele de fato vai ser antifrágil. Mas a quantidade de risco que ele está mitigando é um risco local. Ele só está mitigando aquele pedaço daquele risco. Então, quanto mais amplo é aplicado essa visão, maior a quantidade de risco que você está efetivamente mitigando. Então, vai lá, mas então quer dizer que times ágeis não ajudam? Ajuda. É muito importante, mas eles vão estar mitigando um risco local. Está mitigando parte daquele risco ali. Então, como é que a gente faz para, além disso, mitigar o risco um pouco mais macro, até os riscos globais, se for interessante, né? A gente entende que tem N formas de você fazer isso. Numa perspectiva, um ser humano, você consegue diversificar receitas, né? Então, parte da minha receita vem do meu salário, do meu trabalho, mas parte da minha receita vem de investimentos, vem de imóveis, vem de não sei o quê. Ou, eu trabalho aqui, tenho um emprego, mas eu também, nos finais de semana, eu vendo doces, Então, isso já é uma perspectiva de você tentar se tornar um pouco mais antifrágil. Que caso aquele emprego venha a acabar, porque você foi demitido ou porque aquela empresa faliu, você tem uma segunda receita, né? Outra estrutura disso, que acho que o Lula pode trazer um exemplo pessoal aí muito bom, é sobre como é que fica o teu custo de vida, né? Também na perspectiva humana aí, né? É bem interessante porque assim, tem muita gente que aplica agilidade no nível método, né? Fica discutindo método aqui, ali, a velha discussão Scrum, Kanban, cara, whatever. O seu método não necessariamente vai te salvar no momento de um cisne negro. O que você tem que conseguir olhar é um pouco mais estrategicamente também na sua vida, né? Então, o próprio Taleb, ele traz algumas perspectivas financeiras individuais, e aí já encaminhando agora para dicas, né, práticas, o Taleb já traz umas perspectivas que 90% do seu dinheiro você deixa em alguma coisa bem com carona de mediocristão ali, uma coisa bem robusta que não vai cair, tipo tesouro, sabe? Põe no tesouro, poupança não sei nem se tá tão robusto assim atualmente, mas deixa lá em um cantinho que você sabe que você vai conseguir tirar, 90%. 10% você deixa ali no risco total. Porque se acontecer um cisne negro positivo, beleza, meu ganho vai ser ilimitado e minha perda é limitada a 10% do meu patrimônio. Agora, no meu dia a dia, Avelar, eu já praticava, assim, por influência de quem eu convivo principalmente, né, assim, uma cultura muito boa, eu já praticava um negócio que o Taleb deu nome, ele batizou, e acho que é a primeira vez que eu falo em público sobre isso, mas é o dinheiro do foda-se. É o que ele chama. Então, minha dica prática, aqui já trazendo para aplicação pessoal de cada um, é você pensar sempre no dinheiro do foda-se. O que é o dinheiro do foda-se? O dinheiro do foda-se é por quanto tempo eu consigo tacar foda-se pro resto do mundo e viver o que eu quero e fazer o que eu quero. Então, dentro de uma perspectiva de cisnes negros acontecendo, se acontecer o cisne negro, por quanto tempo eu consigo simplesmente ignorar o resto do mundo quanto ao aspecto financeiro e viver aqui o meu dia a dia? Se você não tinha o dinheiro do foda-se tão grande a ponto de nesse momento você estar despreocupado do que vai acontecer com o mundo daqui 6 meses, um ano, beleza, tem ações que você consegue começar a tomar agora para já começar a pensar um pouco mais esse dinheiro do foda-se. Por exemplo, diminuir seu custo de vida. Se agora, nesse momento, você conseguir diminuir seu custo de vida, que tinha gastos, por exemplo, com, eu pedia comida todo dia, eu almoçava e jantava na rua, eu ia em um restaurante caro a cada semana, eu só andava de táxi para lá e para cá. Se você começar a adaptar seu estilo de vida para ter um custo de vida menor, você vai ter automaticamente, com o patrimônio que você já tem,
tem, mais dinheiro do foda-se. E aí você vai estar menos sujeito a quebrar em um momento de cisne negro acontecendo, certo? Então, eu não sei se cisnes negros vão acontecer ou não, mas em algum momento talvez eles aconteçam. Eu não faço ideia de quais são, mas eu pelo menos estou conseguindo ficar pessoalmente um pouco mais robusto para não ter que tomar ações emergenciais com muito risco. Porque agora é um momento que, se você for pro extremistão, você vai ter que ter pulso firme, assim. Você vai ter que ter um coração bom, sabe? Coração bom não no sentido de um coração carinhoso, mas no sentido de um coração que não vai infartar. Porque quem entrar no extremistão agora é o tudo ou nada, né? Ou eu quebro, ou eu tenho ganhos exponenciais. Pra quem quer se manter no mediocristão, que é onde a gente se mantém, tenta ter alguma estratégia um pouco mais robusta. Isso eu tô falando pra sua vida pessoal, isso pode ser pra sua empresa, isso pode ser pro seu país, pode ser pro seu condomínio, pode ser pra onde for. Se você for frágil, você vai quebrar, certo? Então, tente ser robusto. Se você quiser ir pro extremistão, procure uma perspectiva antifrágil, mas entendendo que é o tudo ou nada. A desigualdade vai ser gigante. Ou você vai ser podre de rico, ou você vai ser um miserável, certo? Ou você vai ficar ali, cara, morando na rua. Então, se você tem pulso firme, experimenta ir pro extremistão. Se você não tem, se prepara pra estar bem no mediocristão. Dinheiro do foda-se, pra mim, é a estratégia pessoal que mais casa com esse momento, pra você não entrar no desespero, certo? Então, reduza seu custo de vida pessoalmente. Já que a gente tá falando a nível pessoal aqui, acho que tem uma consequência dessa dica, que é quando você não tem esse lastro, você acaba sendo obrigado a tomar atitudes que te levam ao extremistão, porque você não tem outra opção. Então, agora, se é um momento onde você pode tocar o foda-se, né? Diz, cara, eu vou deixar essa onda passar, é o que te protege de cair num cenário de perda total. Claro, a gente poderia entrar aqui em como que esse conceito é aplicado em vários mecanismos, inclusive na bolsa, com circuit break e coisas do gênero, mas a gente quer voltar pro paradigma mais prático possível, né? Então, dentro do dia a dia, né? Dentro do dia a dia das empresas, do seu time, enfim, o que pode ser feito? Acho que uma coisa importante é que a gente pode facilmente agora cair num impulso de se tornar ainda mais frágil. Situação como essa, você querer converter mais esforços para o mesmo lugar, o que aumenta a fragilidade. Ou você querer, sei lá, abandonar os seus investimentos de risco, seja ele a nível empresarial, seja ele a nível pessoal, porque tá vendo a coisa cair e, na verdade, talvez manter lá seja justamente o que vai trazer o ganho na frente, ou aquilo ali é que vai ser a tua receita daqui para frente. Então, cuidado pra gente não tomar movimentos que tornam a gente ainda mais frágil. Acho que é a primeira perspectiva que a gente tem que ter. Não investir no que já tá quebrado, né? Não investir no que já tá quebrando ali. Não investir no que tá explicitamente frágil, né? E aí tem exemplos práticos nossos, né? Tem coisas que a gente tá adaptando, mantendo robusto, tem coisas que a gente tá tirando, porque a gente entende que numa perspectiva apropriada para aquele momento, essa é a decisão atual. A gente não vai investir no que porventura quebraria ainda mais. Por exemplo, a gente tem eventos, né? E agora, por uma questão de saúde das pessoas, não por questão de inviabilidade do evento, porque era viável até então, né? Agora, com o novo pronunciamento do governador, não é mais. Mas até então era viável, mas a gente decidiu tirar o evento. Por quê? Questão de saúde pública, não investir no que já está quebrado. O Product Summit, acho que dá até para trazer o exemplo, porque a gente vai falando do evento, né, frequentemente aqui no podcast, Product Summit. Cara, não faz sentido a gente continuar investindo num Product Summit presencial ali, do jeito que ia ser, se o Cisne Negro já fez ele quebrar. E beleza, a gente vai por aqui, vai por ali, adia ele, né, é uma estrutura robusta o suficiente para conseguir ser adiada até uma data em que as coisas estão mais calmas, mas a gente não vai continuar investindo esforços agora em D0 nisso, que por enquanto tá ali de ladinho, né, tá ali, se a gente continuar investindo ele quebra, então não faz sentido. Agora, coisa que dá pra gente adaptar e fazer ainda melhor, né? A gente vai lá, adapta e faz melhor. E que dicas você daria, talvez, Avelar, pra quem tá no dia a dia de empresas assim, de forma bem prática? Como lidar com uma organização que tá passando por esse cisne negro também? Acho que tem um mantra que tá sendo dito muito fortemente pra gente, mas que várias pessoas se apegam a ele, que é transformar a ameaça em oportunidade, né? De fato, a gente tá falando de uma nova sociedade, muita coisa sendo criada. Eu ouvi outro dia de um pesquisador bem legal que ele falou, essa é a primeira pandemia que está sendo efetivamente televisionada, né? Assim, que a gente tem informação da internet tão rápida, né? E o que disso é bom, o que disso é ruim, né? Então, mas você vê fenômenos acontecendo que estão, de fato, reclassificando a sociedade como um todo. E isso
posto, gente, agora é o momento pra gente experimentar muita coisa, né? Então, como o próprio modelo que a gente já falou mais cedo de saber o que a gente não sabe, né? De tangibilizar esse conhecimento, então uma dica prática é experimentar, né? A gente falou mais cedo aí de campanhas de banco, esses são experimentos. Do que o YouTube está fazendo, isso é um experimento. Alguns cientistas que eu acompanho já acompanhavam antes por outros motivos, pelo tipo de conteúdo que eles geravam. Hoje, alguns deles migraram para se focar em falar sobre isso, arriscando que esse cisne negro é um ponto de alavancagem. Outros decidiram ignorar o assunto e dizer, não, eu vou continuar falando de outros assuntos aqui porque eu acho que essa estratégia mais plural é melhor para minha estrutura. Enfim, todos isso são experimentos que ficam fáceis a gente como ser humano, né, como humano vivente com acesso à internet conseguir perceber, mas também tem vários que a gente pode fazer dentro das empresas, né? Então, muitos restaurantes agora fortalecendo bastante a sua estrutura de delivery. Olha, eu tenho que achar outros experimentos, outras estruturas para que eu consiga alcançar as pessoas, já que elas não podem vir até mim, né? E aí não tenho visibilidade, mas acredito dos experimentos intra-organizacionais para que a gente possa crescer essa cadeia. Será que eu preciso de gente na mesa, né? Possivelmente não. O que eu faço para poder reestruturar minha empresa, para poder conseguir acessar os meus clientes de outras formas? Então é um momento de experimentação, gente. Dá para experimentar muita coisa, observar o que está aparecendo na sociedade, que é um ponto de reforço, acho que como regra geral, mas tem um outro que eu acho que é importante a gente entender, que é, se a gente está vivendo um cisne negro, a gente precisa efetivamente confiar na inteligência coletiva. A melhor forma para lidar com eventos inesperados é a inteligência coletiva, tá? Então, centralizar tomadas de decisões, torná-las mais lentas e mais arbitrárias, só vai piorar, só vai fazer a gente tomar decisões ainda piores. Então, que a delegação agora, ela tá ali no momento onde ela é ponto de alavancagem muito grande, né? Então, dar o norte, né? Dar objetivos claros para as pessoas, deixar que os indivíduos se organizem, observar ou ajudar eles a tangibilizar e visualizar esses resultados, e aí você readaptar o norte, é o gatilho, é o ciclo que a gente está usando, né? Tem um exemplo muito bom que aconteceu essa semana, né, dentro da K21, com uma das nossas estruturas, seguindo muito essa linha, né, de dar um norte e liberdade, né, para experimentação e ver o resultado e por aí vai. A gente tem uma estrutura dentro da K21 que se chama Sanity Keepers. Então tem algumas pessoas que já estão atentas aí, historicamente, à sanidade das pessoas dentro da K21. E a gente sempre fez isso muito com o controle de demanda e capacidade, né, balanceando o sistema, conseguindo garantir que a gente não está colocando para dentro do nosso sistema mais coisa do que a gente consegue suportar. E nessa semana que ficou claro que o nosso norte envolvia também cuidar das pessoas de dentro da K21, né? A gente está cuidando um do outro, porque é um período de instabilidade, é um período de variabilidade muito grande. Os Sanity Keepers dentro disso já se auto-organizaram, né? Já se formaram novas estruturas dentro dos próprios Sanity Keepers para ligar para cada uma das pessoas da empresa, saber como tá, você tá bem, o que você tá sentindo, e começar a coletar dados para a gente entender qual que é o impacto no indivíduo, né, no ser humano ali, de tudo isso que está acontecendo. Isso muito dentro de experimentos, né? Então, conectando as coisas aqui. Se eu tivesse um CEO, por exemplo, na K21, dizendo, vai ter que, cada coordenador vai ter que pegar como tá o estado mental aí, como tá a segurança de cada uma das pessoas. Isso não teria o efeito que você tem um grupo auto-organizado, autogerido, rumando junto para esse norte e experimentando, porque eles estão se aproveitando da inteligência coletiva. Não está focado, não está centralizado em um indivíduo em si, né? Eles estão tomando essas ações usando a inteligência coletiva tanto quanto possível, dentro de um bom limite. Que é das sugestões de como absorver a antifragilidade, né? A antifragilidade, ela se apetece muito dessa descentralização. Então, quando você tem um CEO pensando em tudo, você está muito frágil, porque esse CEO é a cabeça, ele está decidindo tudo, e o momento que ele faltar, vamos pensar aqui um caso, imagina que ele fica doente. Como é que fica a tua estrutura? Não, mas a nossa estrutura tem um board logo após o CEO, que eles são bem organizados, então beleza, então logo após o CEO tem uma estrutura antifrágil, enfim, isso é importante. Mas a gente agora tá, mais uma vez, não foi de caso pensado, mas a gente está se valendo de uma coisa que a gente sempre acreditou, que era a descentralização de controles, né, dentro da K21. Então, os nossos mecanismos nascem com propósitos claros, eles vão se acionando e eles vão criando os seus próprios backlogs, buscando um norte que a gente entende que estrategicamente é interessante para a K21, sem a gente ter que ficar coordenando as ações deles, né? Então, é muito legal ver o que está emergindo, né? Também tem um grupo que ajuda
as pessoas a compartilhar conhecimentos novos dentro da K21, então alguém conheceu isso, então como que como esse grupo está se organizando. A gente teve alguns eventos que a gente já fez, claro, eventos remotos, alguns eventos que a gente está repriorizando, alguns eventos que a gente está tendo que desmarcar e por meio da nossa estrutura robusta usar esse tempo para alguma outra coisa, enfim, tudo isso sem uma coordenação centralizada. Então a gente está colhendo os frutos de uma delegação que a gente sempre acreditou desde o nosso princípio. Vai lá, mas a gente não tem esse tipo de coisa aqui. Agora é um bom momento pra gente começar. Experimentar. Porquês, olha, esse é o porquê que a gente tá perseguindo, a gente tá buscando esse objetivo aqui. Então se auto-organizem e tentem isso. Mais uma vez, ter a estrutura antifrágil, quanto mais local ela for, mais local é o risco que ela está mitigando. Quanto mais global ela for, mais global é o risco que ela está mitigando. De onde a gente vai, onde a gente está, isso depende da nossa realidade, né? Então, cada empresa tentar buscar seus mecanismos e o que dá para ser feito dessa forma, né? E tem um exemplo muito legal que está acontecendo com a gente agora, são das aulas, né? A gente está começando a efetivamente aprender o que desse ambiente remoto melhora na nossa aula, né? A gente por estar preso num paradigma de tem o professor, etc. Às vezes a gente acaba ficando ali com a visão um pouco limitada. Mas como a gente sempre foi muito aberto à experimentação, a gente também consegue vencer um pouco essa barreira com um pouco menos de dificuldade. E acho legal esse exemplo, que é um exemplo bem antifrágil, porque efetivamente a gente está pegando um produto nosso e tornando ele ainda melhor por causa de uma situação inesperada, né? Então um exemplo bem legal que a gente está vendo é começar a usar coisas que o indivíduo tem em casa, que ele porventura não teria quando ele estivesse numa sala de aula, pra gente enriquecer a aula, né? Então tem algumas dinâmicas que a gente está mudando, dinâmicas que a gente está acrescentando, formas das pessoas interagirem que a gente está conseguindo usar hoje, que quando você está no ambiente remoto você tem, mas quando você no ambiente presencial, ele não tem, né? Tem um exemplo bem legal, uma dinâmica que a gente já fazia, que é o que tem de mais estranho na sua mochila, né? Então, as pessoas na sala de aula, ela abria a mochila, a bolsa, procurava e pegava alguma coisa que tava lá, né? Você pode mudar um pouco a pergunta, pode ser o que tem de mais estranho, o que tem de mais marcante, o que tem de mais importante pra você, enfim. E aí a pessoa pegava aquele elemento, né? E aí você explicava o que era aquele elemento, como você conseguiu isso, né? Como você obteve esse elemento e por que ele te marcou, como ele te marca, como ele mudou sua personalidade, né? Então a gente já fazia essa dinâmica com bolsas e mochilas, né? Sempre vi um chaveiro, sei lá, um adereço na mochila, enfim, às vezes até coisas de higiene que representam a pessoa, porque eu sou uma pessoa cuidadosa, eu sou uma pessoa higiênica, ou eu sou uma pessoa que cuida dos outros, enfim, essa preocupação. Mas agora a gente consegue fazer com a casa das pessoas, então é bem legal. A gente, olha, em 5 minutos passa aí, dá uma volta pela tua casa e pega o que tem de mais marcante. E a pessoa vai lá e pega, então a gente consegue saber mais sobre a história da pessoa. Então é legal que a gente está conseguindo evoluir os nossos produtos, dado a circunstância que apareceu. E isso pra gente denota bastante antifragilidade, né? A gente não está chegando a pivotar o produto continua o mesmo, então é uma perspectiva robusta no ponto do produto, mas numa perspectiva da entrega em si, ela está se tornando antifrágil, porque a gente está tornando a entrega ainda melhor do que ela seria se ela tivesse presencial. Isso me lembrou bastante também numa perspectiva um pouco mais ampla, né? Você citou uma dinâmica legal de usar, já fiquei até ansioso para já usar na minha próxima turma, mas uma perspectiva um pouco mais ampla de produto, né? A gente vai ter, por exemplo, o treinamento Flight Levels online, né? Já vai ter uma turma na semana de 6 de abril, agora de 2020. O que é muito interessante é que eu não preciso mais me preocupar com em qual cidade que a gente vai fazer. Isso é demais, assim. Então, se eu conheço 20 pessoas, cada um mora em um canto do mundo, todas conseguem estar no mesmo treinamento, sabe? No mesmo momento ali, contanto que a gente se preocupe só com o fuso horário, pra galera do Japão não ter que fazer de madrugada ali. Mas os meus limites começam a ficar um pouco mais estendidos, assim. E isso vai um pouco além até, Velar. Essa semana, alguns experimentos que eu tenho feito também estão muito ligados a cuidar das pessoas não só dentro da K21, mas fora da K21. Então, marquei bate-papos com amigos que moram bem longe, espontâneos, para saber o que cada um está sentindo durante esse momento de muita incerteza, de muita instabilidade, e um apoiar o outro. E enquanto rola esse podcast aqui, provavelmente algumas horas antes desse podcast ser lançado, a gente já fez uma primeira sessão para experimentar algumas ferramentas para ajudar
as pessoas que estão passando por esse momento e estão sofrendo também os aspectos negativos, a lidarem melhor com esses aspectos negativos. Por exemplo, talvez solidão, né? As pessoas trabalhando aí sem conseguir sair de casa podem se sentir presas, solitárias. Talvez algumas ferramentas online aqui que a gente usa também para treinamentos possam servir para essas pessoas. O Linkoff São Paulo, que a gente sempre fez presencial há mais de 5 anos, vai ter a primeira edição remota agora também, com a galera que puxa o Linkoff. Quando eu falo a gente fez, eu não tô falando de K21 fez. A K21 não organiza o Linkoff São Paulo. Então a gente vai além das organizações, né? Sempre numa perspectiva cada vez mais macro para apoiar o outro, independente das barreiras que a gente tem. Então ao invés da gente ver o remoto como, putz, agora eu tenho mais uma barreira, na verdade não. Na verdade o remoto ele tá viabilizando N estratégias ali para você conseguir agora ter ainda mais proximidade com quem estava longe, conseguir ter muito mais contato com quem não estava muito perto, conseguir linkar um pouco mais sua vida pessoal com a vida profissional, seu espaço de trabalho, você não precisa pegar transporte. Então tem N aspectos positivos que a gente consegue tirar disso. Já fica aqui o convite para quem quiser fazer parte desses experimentos, principalmente de cuidado um com o outro, de discussão desses assuntos, desses temas, meetups, e esses meetups é óbvio que vão ser gratuitos, né? A gente não vai cobrar nada por isso, os treinamentos são os nossos produtos ainda, mas os meetups são iniciativas ali emergentes, gratuitas. Quem quiser participar disso, pode me mandar um e-mail em lula@k21.com.br que eu te envolvo nesses meetups para você vir discutir, conhecer, ver o que a gente está experimentando, trocar ideia com mais gente que está passando por esse momento de incerteza, conseguir ter um pouco mais de segurança ali e aumentar suas conexões. Pode me mandar e-mail, falando, Lula, eu quero participar desses meetups online, que a gente já faz acontecer e tira proveito dessa crise, dessa ameaça para sair ainda mais forte, né? Trabalhando a ameaça para virar oportunidade tanto quanto possível. Algum recado final, Avelar? Uma frase impactante? Acho que é uma mensagem legal, que é uma coisa que a gente já tenta vivenciar, né, isso, mas um aspecto da antifragilidade é esse entendimento de que os cisnes negros, quando vierem, eles são imprevisíveis, né? E tudo bem. A gente está ok com o fato de que a gente não sabe tudo que está por vir. Porém, a gente está ok de que a gente vai tentar ser o mais antifrágil possível para quando essa coisa vir, a gente conseguir absorvê-la da melhor forma possível, né? Então, não é sobre previsibilidade, não é sobre ficar fazendo planos mirabolantes, estratégias super bem fundadas, é sobre efetivamente acreditar que a gente vai conseguir se adaptar. E principalmente, é sobre conseguir se adaptar. Então, tem mecanismos que efetivamente permitam a gente a se adaptar, né? A gente falou aqui do dinheiro do foda-se, mas tem coisas simples, né, do dia a dia, confiar nas pessoas, ter estruturas que são resilientes enquanto estrutura, né? As pessoas confiam umas nas outras, as pessoas ajudam umas às outras, as pessoas compartilham objetivos e conseguem usar a criatividade delas para conseguir alcançar esses objetivos. Ter autonomia, né? Eu posso tomar decisões, interferir nas coisas, mudar a minha decisão. Não tentar acertar de primeira, né? Cultura da experimentação, né? Não tentar acertar de primeira, porque se você tentar acertar de primeira, você está perdendo muito tempo. Então, erre, perceba que você errou e mude o plano, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal. Tudo que a gente falou aqui da K21, nada disso foi de caso pensado. Não foi de caso pensado porque, de fato, é um cisne negro, a gente não tinha pensado. Nem esse podcast tinha sido planejado. Exatamente. Mas a gente tem a oportunidade... Tem pessoas que podem falar, a gente tem formas de se reestruturar, então vamos usar. Vamos transformar a oportunidade em ameaça e, principalmente, entendendo que a gente não sabia que isso ia acontecer, que a gente jamais poderia prever tudo isso, mas uma vez que está acontecendo, como que a gente lida com isso da melhor forma possível? Então, acho que essa é a mensagem. É uma mensagem de tentar menos prever e tentar mais viver o momento da melhor forma possível. Muito bom, muito bom. Acho que você já traz isso bem com a conexão aí do webinar, né? Pô, agora eu tenho a oportunidade de falar com meus amigos em qualquer lugar, eu não preciso viajar para lá. Nossa, não. E com umas ferramentas, cara, que são fantásticas. Quem participar vai ver, assim, umas ferramentas fantásticas. Essa semana eu tô em êxtase, assim. Eu vejo muita gente em pânico, mas... E tem há alguns motivos para pânico, eu acho, numa perspectiva global, claro. Mas eu acho que estão sendo bem endereçadas por quem é competente para isso. Mas numa perspectiva um pouco mais local, eu tô muito empolgado com a quantidade de coisas que a gente tá experimentando, com a quantidade de coisas que a gente tá fazendo. E eu quero que cada um acabe de ouvir esse podcast assim também tão empolgado quanto eu. E se não tiver, se junta nesses movimentos aí, fala com a gente, se junta nesses movimentos para ficar tão empolgado quanto eu tô com as experimentações que a gente tá fazendo durante esses tempos aqui. Obrigado, Avelar,
pelo bate-papo aqui, bate-papo muito bom. Agora gravado, né? Geralmente a gente tem esse bate-papo sem gravar, agora tá gravado e tá aí pro mundo. A gente vai fechando mais um episódio do Love the Problem. Semana que vem a gente volta com mais episódio, agora a gente tá lançando toda segunda-feira o Love the Problem. Então segunda-feira que vem já fica ligado aí no próximo episódio, mais assuntos bons aí sendo divulgados. Feedbacks, mandem feedbacks, por favor, através do nosso Instagram. Manda aí no Instagram, Knowledge21, procura lá. Manda feedback, fala o que você achou, o que você não achou. Se quiser mandar e-mail, manda e-mail também. Estamos aí e bora para mais uma semana aí tentando buscar antifragilidade. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.